Shalom, shalom, graça e paz, povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, espero que vocês estejam bem. Gente, hoje nós vamos começar então a 6ª aula do 2º módulo do nosso estudo. A gente já estudou todo o 1º módulo, se você não acompanhou, entra no canal, tem lá a playlist do 1º módulo, tá uma bênção. E hoje nós iniciaremos então a 6ª aula do 2º módulo. Se eu não me engano, na aula passada nós falamos como liderar uma célula, não é mesmo? Como ter uma liderança modelo na célula, como ser um bom líder de célula, ou da sua congregação, ou do seu discipulado. Hoje, dentro desse mesmo caminhar, desse mesmo tema, nós vamos aprender a como formar uma equipe modelo. Porque todo líder, todo discipulador, ele tem que ser um bom formador de equipe. Amém? Para que ele tenha êxito no seu chamado, nos seus propósitos. Amém? Vamos estudar então como formar uma equipe modelo. Vamos iniciar então, como de costume, com uma oração, para que o Senhor venha fazer entendido em nossa mente esses temas que nós estamos ministrando. Feche teus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, Senhor. Mais uma aula, Pai, que estamos tendo para entender um pouco melhor, Senhor, do chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. Pai, nós queremos ser vitoriosos, nós queremos ter êxito, Senhor, nos planos e nos projetos que Tu tem para a nossa vida, Senhor. Pai, nos ensina, Senhor, cada vez mais, e que em nome de Jesus o Senhor possa revelar os Teus propósitos, os Teus sonhos e projetos para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo nos conduza em tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, povo de Deus. Bom, então, como formar uma equipe modelo? Vamos ver? Vamos para o primeiro slide. O primeiro slide tem uma referência bíblica que está lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos ou fixados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha que interessante, para a gente aprender a formar uma equipe modelo, primeiro o líder, o discipulador, tem que ter os seus olhos fixados em Jesus. Não olhando para a direita, nem para a esquerda, mas os olhos fixos em Jesus. Por quê? Para que não venha acontecer distrações na vida daquele líder, eu e você, que queremos formar uma equipe modelo. Não pode haver distrações do propósito a qual o Senhor chamou. Nós precisamos estar com os olhos fixos em Jesus. Aí nós vamos conseguir formar equipes modelos, nós vamos conseguir exercer o chamado que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Concorda comigo? Sim ou não? Digita aí nos comentários, nós queremos ler, tá? Coloca nos comentários se você está gostando, se realmente está fazendo diferença na sua vida essas aulas. Amém? Vamos para o próximo slide. Começando pela liderança. Então, como formar uma equipe modelo? Começando pela liderança. Uma liderança deve ser bem clara, forte e madura, com direção segura e prioridades bem definidas, que incentiva a participação da equipe, ajudando-a a desenvolver seus dons, talentos e capacitando seus integrantes também como líderes. Esse líder enxerga além do que os seus liderados conseguem ver, mas sabe como trazê-los para andar no seu compasso. Age com confiança, porque também sabe ser liderado. O líder precisa ter sabedoria de Deus e ouvir a direção do Espírito Santo para lidar com as diferenças dos membros da equipe, como personalidade, dons, experiências, maturidades, motivações e etc. Diante das diferenças, o líder precisa se adaptar a cada membro de forma diferente. Bom, pessoal, nesse slide a gente tem muitas informações, né? Mas eu queria que vocês fixassem
em uma informação que eu vou passar aqui. De todas essas que nós lemos, que são úteis para a nossa vida, fixa em uma. Um líder de equipe, um líder de uma célula, de uma congregação, um líder de uma equipe, precisa ser maleável. Repita comigo, maleável. Por quê? Porque tem diferentes personalidades dentro de um grupo. Tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que são mais agitadas, tem pessoas que têm muito compromisso, tem pessoas que têm menos compromisso. Então, um líder de equipe, um líder de célula, de congregação, até mesmo pastores, precisa ser maleável, precisa saber como trabalhar com diferentes personalidades. Olha que legal, que interessante, você achando de repente que liderança era fácil, hein? Fácil não, mas lembrando que eu falei na aula anterior, se você tem um chamado, se Deus te chamou para isso, Ele vai te capacitar, não se preocupa, só fica no centro da vontade dEle. Então, o que um líder precisa ter? Ou ser maleável, amém? Vamos para o próximo slide. Quando o líder não é sensível à voz de Deus, essas diferenças, de personalidades desgastam o relacionamento na equipe, dividem e provocam a saída de alguns membros. Um líder deve inspirar e motivar pelo seu próprio exemplo. Vem para mim aqui. Lembram que nas aulas passadas nós falamos, ou eu falei, sobre que o líder precisa ser um exemplo? É por isso, porque às vezes os membros da equipe, os membros que chegam mais novos, ficam meio perdidos, não sabem para onde ir, então eles vão seguir quem? O líder. E se o líder não tiver um bom exemplo, não for um bom exemplo, esses novos convertidos se perdem. Então um líder precisa ser um bom exemplo. Vamos continuar no slide. Quando o líder insiste que a equipe deve render mais, produzir melhor, ou mudar algo em suas vidas, sem que antes dê o exemplo, os membros sentem-se defraudados e desmotivados e se tornam resistentes a tais mudanças. Gente, aqui para mim, olha só. Uma liderança sadia, ela lidera pelo exemplo. Existem dois tipos ou mais de exemplos, como, por exemplo, nós devemos ser. O primeiro exemplo que eu falei é tu ser exemplo nas atitudes, tu andar segundo a vontade do Senhor, ser exemplo na rua, no trabalho, um bom exemplo, ter um bom caráter, exemplo igual a bom caráter. Nesse segundo parágrafo que a gente leu, nesse caso, o exemplo, ele se torna outra coisa. Aqui nós estamos falando do exemplo que é, se eu cobro do meu discípulo para fazer algo, antes eu tenho que ter feito. Porque uma liderança sadia lidera pelo exemplo. Antes o líder faz, para que os liderados tenham o exemplo de como fazer. Consegue entender? Então, se o líder cobra responsabilidade com a célula, com a congregação, primeiro, ele tem que ser responsável. Se o líder cobra chegar no horário, primeiro, ele tem que chegar no horário. Se o líder cobra responsabilidade com os estudos, primeiro, ele tem que ser exemplo nos estudos. Entenderam? Liderar pelo exemplo. Antes você, líder, faz, para que os seus discípulos não se sintam defraudados, dizendo, nossa, como é que ele quer que eu faça se ele mesmo não faz? Não podemos deixar esse tipo de comentário, esse tipo de seta inflamada do maligno se inflamar nas nossas células. Primeiro, o líder faz, ele lidera pelo exemplo. Amém? Vamos seguir no slide, o último parágrafo que diz, a equipe decola tanto quanto o seu líder, voa quando ele voa, marca quando ele marca. Bom, aqui é só para reforçar aquilo que eu já falei, no sentido de que o líder lidera pelo exemplo. Amém? Eu tenho bons exemplos de líderes. O meu líder, ele lidera pelo exemplo. Primeiro ele faz, para depois nós fazermos. É muito mais fácil assim. Se você olhar a história de Jesus, primeiro, Jesus fez. Quem teve a maior renúncia? Nós ou Jesus? O que você acha? Coloca nos comentários aí.
Quem teve a maior renúncia? Assim eu vou saber que você está assistindo. Quem teve a maior renúncia? Nós ou Jesus? Jesus renunciou sua própria vida por amor de nós. Coloca aí nos comentários que nós queremos ler. Vamos para o próximo slide. Os membros da equipe. Os membros de uma equipe devem ser observados e analisados pela sua maturidade. E essa maturidade deve obedecer a 2 aspectos. O primeiro deles é habilidade ou competência no trabalho a ser feito, que inclui conhecimento, experiência e dons espirituais apropriados. O segundo é motivação ou compromisso, observados pela motivação e grau de relacionamento que o discípulo tem com um líder, o que inclui caráter, chamado espiritual, vontade, desejo e confiança. Pessoal, informações muito importantes dos membros da equipe. Coisa que o líder tem que observar. O líder tem que ter essa visão de águia, essa visão aprimorada, essa visão aberta que o Espírito Santo vai te dar, para que você observe o caráter de cada discípulo que você tem, de cada membro da sua equipe, para que você consiga ser maleável, assim incluindo a todos, não deixando ninguém de fora. Não é tão simples, mas a pessoa que tem o chamado à liderança, Deus vai capacitar para ter essa maleabilidade dentro da sua equipe, dentro da sua célula, ou dentro da sua congregação. Amém? Então, esse líder precisa ter essa visão dos membros da sua equipe. Alguns membros, como eu falei anteriormente, eles vão ter aquela garra, aquela habilidade, ser competentes, outros não. Como é que o líder vai trabalhar com isso? Né? Outros vão ter aquela motivação, ter aquele compromisso, e outros não. Então, o liderado, ou melhor, o líder chamado por Jesus, chamado por Deus, ele vai conseguir sendo capacitado pelo Espírito Santo. Amém? Ter essa visão ampliada, essa visão de águia. Amém? Vamos para o próximo slide. Características de uma equipe. Depender de Deus. O filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. João, capítulo 5, do 19 ao 20. Compromisso com a palavra e com a oração são fundamentais para a equipe entender os propósitos e perspectivas de Deus. Tais compromissos não devem ser substituídos por técnicas, novidades, treinamentos ou livros. Gente, olha que informação importante essa. Informação essa que a gente já falou em outras aulas, mas vamos relembrar aqui para você. O compromisso com a palavra e com a oração ou santidade são fundamentais para uma equipe modelo, para uma equipe que quer ter êxito. Não tem como você adquirir essas características na liderança, tanto na liderança como nos liderados, né? Características divinas, como dons espirituais, por exemplo, como o fruto do Espírito, por exemplo, sem o compromisso com a palavra, né, da verdade, e com oração, santidade e jejum. Nada vai substituir isso. Nem técnicas, como a gente leu ali, nem novidades, nem treinamentos, nem livros. Isso tudo é importante. Técnicas, novidades, treinamentos, livros, tudo isso é importante, vai agregar. Mas o principal é o compromisso com a verdade e a oração. O jejum, a santificação. Precisa ter essas coisas para que o Espírito seja manifestado em nossas vidas. Consegue entender? Tem algo, tem uma palavra que você pode também ter como referência, que é João capítulo 14. É uma referência, anota aí João capítulo 14 e leia. É uma referência do quão importante são as Escrituras.
o quão importantes são as Escrituras. Então, uma boa equipe, uma equipe modelo, ela tem que ter um compromisso com a palavra, com a verdade, com a oração e santidade. Se você, como líder, quer ter uma célula, um discipulado, uma congregação, que frutifique. Que frutifique. Amém? Nós vamos nos esforçar. Tem um ditado muito legal, que é de um escritor famoso, eu não vou lembrar aonde eu li, mas talvez você saiba, se você souber, coloca nos comentários aí, que diz assim: quando eu trabalho. Agora, quando eu oro, Deus trabalha. O que você prefere? Coloca nos comentários aí. Vamos para o próximo slide. Ter unção. Mas vós tendes a unção que vem do Senhor, e sabeis tudo. 1 João capítulo 2, verso 20. A unção quebra o jugo. Quando o líder tem uma unção especial em seu ministério, toda a equipe compartilha dela. Os dons espirituais são reconhecidos e usados. Porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Ou dons de cura. A outro, operação de milagres. A outro, profecias. A outro, discernimento de espírito. A um, variedades de línguas. E a outros, capacidade para interpretá-las. 1 Coríntios 12, 8 a 10. Para que a gente tenha ideia do quão importante é o compromisso com a verdade, com a palavra e a oração, nós temos essas informações. A unção. A unção dada pelo Espírito Santo, a pessoa que tem o chamado de liderança, é a capacitação, é uma capacitação para ele cumprir o chamado. E o que vem com essa capacitação? A manifestação do Espírito Santo. Por exemplo, os dons de curar, os dons da palavra, os dons da sabedoria, como a gente leu aqui, dons do Espírito Santo, para que eles sejam compartilhados em célula, na congregação, no seu discipulado, para que as pessoas venham a ser impactadas pelo Espírito, renovadas pelo Espírito, ter uma experiência com o Senhor. Aquela equipe, aquela célula, congregação, que tem o compromisso com a verdade e que ora, ela tem unção. E a unção é a capacitação para fazer, para ter êxito no seu chamado, no seu ministério. A unção, ela tem a ver com a manifestação do Espírito Santo em tua vida. A unção, ela vai te proteger, ela vai te alegrar, ela vai te impulsionar. É como se fosse um revestimento, é algo poderoso vindo dos céus, para quem tem compromisso com a palavra e ora, e se santifica. Estou falando para líderes. Líderes, se você é líder e você não tem compromisso com a palavra e com a oração, reveja os teus conceitos. Assista às outras aulas. Algo está errado. Talvez seja por isso que o seu ministério não cresce. Talvez seja por isso que a tua célula não cresce. Talvez seja por isso que o propósito de Deus está paralisado na sua vida. Porque está faltando compromisso com a palavra e oração e santificação. Amém? Entendido até aqui? Vamos para o próximo slide. Possuir um propósito em comum. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Amós 3:3. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:3. Nenhuma comunhão genuína pode existir na equipe sem que os seus liderados concordem entre si. Para isto, os propósitos e planejamentos, bem como objetivos e estratégias, devem ser claros e compartilhados, e toda a equipe deve concordar e se comprometer com eles. Ter um propósito em comum marca a equipe com progresso e crescimento ministerial. Pessoal, olha que legal. A equipe nunca vai dar certo se o líder
não compartilha os seus planos, projetos e pensamentos com os liderados. A equipe precisa saber o que o seu líder está pensando a respeito da equipe, a respeito dos propósitos da equipe, dos projetos da equipe. Aquele líder que tem êxito, ele divide aquilo que ele está pensando, os seus planos, os seus projetos. Assim, você faz com que todos os liderados, eles comecem a concordar com os propósitos, a entrar em concordância. Porque uma equipe não consegue ter êxito e não consegue ser uma equipe modelo se não tiver de acordo. Se eu não saber o que o meu líder está pensando, se eu não saber o que meu irmão está pensando, o que meu colega de equipe está pensando, como uma equipe vai entrar em acordo? A equipe tem que andar em unidade. Todos no mesmo pensamento, no mesmo propósito e principalmente no mesmo espírito. Amém? Você concorda comigo? Para que essa equipe venha vencer os desafios, vencer os levantes do inimigo e sair vitoriosa com os seus propósitos, que o principal deles, ganhar almas e formar líderes de êxito. Esse é o principal propósito de uma célula, ganhar almas e preparar líderes de êxito. Amém? Então você, líder que está me assistindo, líder que está vendo essas aulas, compartilhe os seus pensamentos, projetos e planos com a sua equipe, com o seu discipulado, para que eles pensem da mesma forma que você pensa, para que eles andem em um só pensamento com você e principalmente com o compromisso com a palavra da verdade e com oração, principalmente andem no mesmo espírito, com unção e todas as outras características do espírito na vida do líder que vai ser derramada na vida da equipe. Amém? Entendido? Vamos para o próximo slide? Ter união e compromisso com os alvos da equipe. Melhor é serem 2 do que 1, porque se tem, melhor paga do seu trabalho. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 9, do 4 ao 12. Na equipe deve existir a força e a motivação que o companheirismo providencia. Se existe individualismo, ou seja, se as pessoas fazem o que querem sem o conhecimento do líder, isso deve ser constatado e combatido. Esta clareza ajuda a evitar conflitos e facilita que todos cumpram suas funções de formas responsáveis, atraindo a glória de Deus. Cada um precisa se sentir importante e valorizado em seu ministério, assim como respeitar o ministério do colega. Gente, informações muito importantes, e isso é muito sério. Não há espaço para individualismo numa equipe. Você faz parte de uma equipe. Nós todos fazemos parte do corpo de Cristo. Então, a mão não é mais importante que o pé não é mais importante que o nariz não é mais importante que os olhos não são mais importantes que a perna. Entendam que é um só corpo e todos têm a mesma importância. Vão ser usados de formas diferentes pelo Espírito Santo, como a gente leu no slide anterior, com dons diferentes. Imagina se todos da igreja ou da célula tivessem o mesmo dom. Não precisa. Entende? Não precisa. Todos vão ser usados de formas diferentes. O Espírito Santo vai contribuir, vai dar os seus dons de forma diferentes para cada um. Amém? Conforme o que aquela célula precisa, o que aquela congregação precisa, o que aquele discipulado precisa. Amém? Então, todos da equipe têm que ter compromisso com o alvo. Em unidade. Repita comigo, unidade. Essa é a palavra-chave. Não há espaço para individualismo. Sabe por quê? Porque aí as mentes não ficam inflamadas com, por exemplo, o sucesso individual. Como, por exemplo, holofotes. Né? Como, por exemplo, tirando a glória que deve ser de Jesus, aquela pessoa rouba para si. E isso, além de ser algo que vai desestabilizar a equipe, é algo que desagrada a Deus.
O único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor é Jesus. Ele fez o sacrifício, Ele pagou a nossa dívida, Ele se entregou. Nós somos eternos devedores, que nós possamos bater no peito e dizer: Senhor, que eu seja a recompensa pelo teu sacrifício. Bata no peito e diga: que eu seja a recompensa, Senhor, pelo seu sacrifício. Eu não vou deixar o meu chamado. Eu não vou deixar de fazer aquilo para que eu fui chamado. Eu não vou desistir. Você tem muito a entregar para Deus. Você tem muito. Nós somos as mãos e os pés do Senhor aqui na terra. O Senhor confiou a mim e a você essa missão de espalhar a verdade, de levar o evangelho. A escola de princípio, a escola de líderes, essa escola aqui, é para que você tenha estratégias, armas para usar, para que você consiga extrair o máximo da sua equipe e de si mesmo, dentro do propósito a qual você foi chamado. Amém? Entendido? Vamos para o próximo slide, então, que é a nossa conclusão. A equipe é a base para realizarmos os projetos de Deus com sucesso. Pessoal, nós precisamos aprender a formar equipes modelo, equipes de êxito. Todo líder precisa disso, dessa capacitação que é dada pelo Espírito Santo. Amém? Essa capacitação é dada pelo Espírito Santo através do compromisso com a palavra e da oração. Você recebe algo chamado unção. E todo o líder precisa de unção do céu para ser compartilhada com a sua equipe. Assim todos andam em um só pensamento e em um só espírito. E assim, todos os projetos daquela equipe, daquela congregação, daquela igreja, daquele discipulado vão ser realizados com sucesso. E vocês vão poder bater no peito e dizer: Senhor, nós somos a recompensa pelo teu sacrifício. Obrigado, Deus, por confiar em nós. Amém? Você está se tornando um líder de êxito. E esse processo é para a vida. Esse processo é para a vida. Amém? Bom, terminamos então essa aula por aqui. Que nós tenhamos aprendido algo nessas aulas. E espero você na próxima aula, então, que é a última do segundo módulo. Você não pode perder. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula. Querendo Deus.